nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo então no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6. Lucas capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 46 para a glória de Deus. Lucas capítulo de número 6, a partir do versículo de número 46. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é considerado como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche os seus olhos, vamos orar um instante a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos. Te agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar, por essa casa, por esse ambiente, por esse culto, mas acima de tudo pela Tua presença que é real aqui nessa noite. Fale conosco, Deus, e não nos deixe sair por aquela porta sem antes termos um encontro sincero e profundo com o Senhor. Toca na nossa mente e no nosso coração, para aquilo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração seja de fato alcançado por nós nessa noite. Abra nossa mente e que possamos, ó Deus, pelo poder da Sua palavra, entender a Sua vontade. Por isso, Deus, nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor fará coisas maravilhosas, como o Senhor já tem feito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem pode glorificar o nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele sempre é acompanhado por multidão de pessoas. Jesus, ele sempre é seguido por muita gente. E quando você lê o texto de Mateus no capítulo de número 4, a transição para o capítulo de número 5, você vai encontrar exatamente isso que eu estou dizendo para você. Jesus, ele está cercado por uma multidão de pessoas, só que quando Jesus está com uma multidão de pessoas, ele sai depois de curar e depois de falar ao povo, repreender os demônios. Jesus, ele sobe. Essa informação quem nos dá é o evangelista Mateus. Jesus sobe no lugar mais alto, e agora não é mais a multidão que vem até Jesus, mas o que vem até Jesus são os seus discípulos, aqueles que querem aprender, aqueles que querem aprofundar no conhecimento do Evangelho, aqueles que querem imergir no conhecimento de Jesus e acrescentar sabedoria ao seu coração. Então esses discípulos, eles se aproximam de Jesus, e quando os discípulos aproximam de Jesus, Jesus começa a explicar algumas coisas. Se você pegar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, você vai perceber que algumas parábolas que Jesus fala, elas não são entendidas pelos seus discípulos, e logo em seguida, Jesus vai explicar essa parábola para os seus discípulos. Jesus não explica as suas parábolas para a multidão,
mas Ele chama os seus discípulos em particular para lhes explicar a parábola e ensiná-los as profundezas do reino de Deus. Aqui não é diferente, porque aqui não está a multidão, aqui não estão as pessoas que vieram apenas para observar o que Jesus ia fazer. Aqui não estão os líderes religiosos, não estão os fariseus, os saduceus, não estão os sacerdotes, não estão aquela classe de pessoas que veio para questionar Jesus e tentar pegar Jesus em algum erro. Aqui não está as pessoas que apenas estão de longe para observar Jesus fazer os seus milagres. Aqui não estão as pessoas que foram curadas e de certa forma só vieram para receber uma cura de Deus. Não, aqui estão pessoas que querem se aprofundar, que querem conhecer mais de Jesus, que querem aprofundar no conhecimento do reino de Deus, que querem acrescentar conhecimento em relação à eternidade, que tem sede de conhecer Jesus, que tem desejo de se submergir na presença de Jesus. Eu quero dizer para vocês que nessa noite você não veio aqui apenas para olhar, ou você não veio aqui apenas para assistir, mas eu quero crer que você veio a esta casa porque você quer submergir em conhecimento de Jesus, porque você quer acrescentar conhecimento à sua vida. Você tem sede de Deus e foi isso que te trouxe a esse lugar, porque para tirar você do meio de semana, talvez cansado do seu trabalho, você chegou em casa, olhou para a sua cama, olhou para o seu sofá e disse: eu vou rejeitar tudo isso, porque eu quero aprender mais de Jesus, eu quero andar na presença dEle e eu quero ser fiel ao propósito para o qual eu fui chamado de viver para Ele. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você tem um título, e esse título é discípulo, aquele que quer aprender, aquele que quer ser ensinado, aquele que não quer ser levado por qualquer vento de doutrina, aquele que quer entender o mistério do reino de Deus. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que Jesus está aqui, porque aonde os seus discípulos estão, a presença deles também está com os seus discípulos. Então o que Jesus ele diz? Ele não está dizendo essas palavras para esse grupo de pessoas que eu acabei de citar, mas Jesus está dizendo essas palavras justamente para os seus discípulos, para os crentes. Jesus não está dizendo palavras para ímpios, Jesus não está dizendo palavras para descrentes ou para aqueles que não seguem Ele. Jesus está dizendo de duas classes de pessoas que são exatamente as pessoas que andam com Ele. E a primeira coisa que esse texto me ensina é o princípio da obediência. Porque Jesus ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte: vocês me chamam de Senhor. E ele repete duas vezes: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu estou dizendo para vocês? Primeiro, Jesus dá uma palavra de impacto, porque a primeira coisa que precisa vir à minha vida e à sua vida chama-se confronto. Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem a minha palavra, vocês não obedecem os meus ensinos, vocês não obedecem os meus preceitos, vocês não andam no caminho que eu lhes disse para que andassem. E a primeira coisa que Jesus quer fazer na vida desses discípulos, e na minha e na sua vida nessa noite, é dar um choque de realidade cristã e espiritual na minha e na sua vida. Porque se eu decidir andar com Jesus, se eu decidir amar a sua palavra, se eu decidir seguir os passos do meu mestre, eu preciso fazer tudo aquilo que ele está dizendo para mim fazer. Eu preciso obedecer os princípios elementares da sua palavra, porque senão vai ser um evangelho de fachada, vai ser um cristianismo de aparência. Vai ser momentos em que eu vou vir ao culto apenas para ouvir uma palavra, mas essa palavra não vai descer ao meu coração, porque logo eu não estou disposto a obedecer. Eu estou disposto apenas a cumprir uma tabela e bater um ponto num culto. Jesus está dizendo: vocês estão andando comigo, vocês estão ouvindo as minhas palavras, mas vocês não praticam aquilo que eu estou dizendo para vocês. Por isso que Jesus quer dar um choque de realidade na minha e na sua vida nessa noite. Porque existem dois tipos de crentes que andam com Jesus. E logo em seguida, depois que Jesus vai falar o princípio de fazer aquilo que Ele está mandando, de obedecer a sua vontade, Ele vai dizer: eu vou mostrar a vocês
com que se compara o homem que anda e obedece às minhas palavras? Eu vou comparar para vocês, eu vou ilustrar para vocês. E é tão interessante que o ensino de Jesus, ele é sempre acompanhado de uma teoria, mas ele é sempre acompanhado também de uma ilustração para a nossa vida. E Jesus, ele usa uma figura de uma casa. O texto de Mateus, quando você lê, dá a impressão de uma casa que é construída numa rocha e de uma casa que é construída numa areia. Mas quando você olha o livro e a narrativa de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele vai um pouco mais profundo. Ele destrincha mais aquilo que Jesus quer dizer. Porque quando Jesus fala das duas construções, quando Jesus fala das duas maneiras e dos dois tipos de casa, Jesus está falando que as duas, elas foram construídas sobre um solo. A construção, ela é igual, externamente falando. É como se você olhasse para duas casas e você enxergasse duas casas de maneira exatamente igual. A minha vida e a sua vida cristã e espiritual é uma construção como uma casa. E quando Jesus, ele fala acerca dos dois tipos de casa, das duas construções, ele está dizendo que aparentemente as duas casas, elas são iguais. E de fato, quando você olha e você imagina, são duas casas construídas sobre solos, sobre a terra. A diferença não está na casa em si. A diferença não está no telhado, ou nos cômodos, ou no material que foi construído a casa. A diferença está no alicerce dessa casa. O texto vai dizer para nós bem claramente, no verso 48, que o homem, ao construir uma casa, que é o prudente, ele cavou fundo e colocou os seus alicerces sobre uma rocha. Jesus está querendo dizer o seguinte: não se trata apenas de uma construção, mas se trata de um alicerce bem feito e bem construído. Porque a vida espiritual de qualquer ser humano, ela não é pautada por aparência. Ela não é pautada por aquilo que se vê, porque aquilo que se vê pode ser até muito bonito, mas Jesus quer ver é no secreto, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te enxerga, aonde ninguém está com você. É isso que importa. O que Jesus está dizendo é o seu alicerce espiritual. E a minha pergunta hoje para você é: quão disposto você está a cavar profundo em intimidade com Ele? O texto diz que o construtor, quando ele foi construir a sua casa, ele cavou fundo. Não é uma construção rasa. E quando o texto fala de cavar fundo, fala de esforço. Porque a princípio, a rocha não é encontrada na primeira ou na segunda cavada que você dá. O texto que Jesus está dizendo, a palavra que Ele está dizendo é tão fantástica que Ele está dizendo o seguinte: vocês só encontrarão solidificação, solidez, estabilidade, firmeza, quando vocês cavarem profundo. Deixa eu dizer para você, Jesus quer que você desça, Jesus quer que você cave, Jesus quer que você procure pela presença dEle, o mais profundo que você puder. É lá embaixo, é no secreto, é no escondido, é dentro do teu quarto, com a porta fechada, que Jesus se revela a você e faz com que você tenha uma vida alicerçada nele. Jesus está dizendo: para me encontrar precisa ter esforço, para conhecer quem eu sou precisa ter profundidade, para entender qual é o meu propósito precisa ir mais fundo. Para saber e ter estabilidade em meio às adversidades da vida, o seu alicerce precisa estar bem estabelecido na presença de Jesus.
Quero ir mais fundo, leva-me mais onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois quero ver, quero ir mais fundo. Diga, aonde? Onde eu te, no lugar secreto, aos teus pés, pois a tua quero ver. Você está disposto a ser levado para o mais fundo? Você está disposto a ir para o secreto? Aonde ninguém vai te notar, aonde ninguém vai te ver, aonde não vai ter aplauso, aonde as pessoas não vão dizer, olha que coisa bonita, olha, onde as pessoas vão olhar para você e não vão dizer, olha, a aparência dele é muito boa. Não, é no secreto que Deus te honra, é no secreto que Deus te fortalece, é no secreto que você encontra a rocha irremovível chamada Espírito Santo de Deus. Arabasudecanda labashai. Jesus está dizendo, se você quiser ter firmeza espiritual, você precisa cavar mais fundo. Se você quer encontrar a rocha para ser firme na tua vida, você precisa se esforçar mais, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Quem quer? Quem quer? Só meia dúzia levantou a mão. Não, quem quer? Quem quer viver o secreto? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é ruim o secreto com Deus não, é lá onde se revela, é lá onde Ele fala com você, é lá onde Ele trata a tua vida, é lá onde Ele lapida teu coração, mas é de lá que você sai como um leão feroz, pronto para vencer as adversidades da vida, pronto para vencer os obstáculos da sua vida. É de lá que Deus vai te preparar, forjar o teu caráter e fazer com que você vença tudo e todos na sua vida, em nome de Jesus. O texto continua dizendo que não são assim os insensatos. Note, são duas classes de crente. São dois tipos de pessoas. Aquele que cavou fundo, aquele que se esforçou e encontrou a rocha e nela estabeleceu o seu alicerce. Mas o segundo, Jesus diz que ele também é uma casa. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Aparentemente as duas casas são iguais, a diferença está no alicerce, porque essa segunda casa, ela não tem alicerce. Olha o que o texto diz: construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Aí a Bíblia vai dizer, não precisa nem de ilustrar isso, que veio as enchentes, veio os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, que não pôde resistir, porque não tinha profundidade, não tinha solidez, não tinha alicerce firmado sobre a rocha. A grande verdade é que aquele crente, aquele cristão, que decide andar a sua vida com Jesus, mas não ouve a ponto de praticar a palavra, ele continua sendo um cristão, que continua edificando a sua casa, mas a sua casa não tem estabilidade nenhuma. E a Bíblia diz que a ruína dessa casa é muito grande. Porque embora ela possa parecer bonita aos olhos, ela não tem nenhum tipo de alicerce que a segure no dia mau. Aqui é uma escolha, para mim e para você.
E eu gosto de ilustrar isso com a vida de Jonas. Jonas foi um homem que foi chamado por Deus para cumprir o propósito. E eu vou dizer para você, você não veio à existência sem propósito. Deus te chamou à existência e Ele tem um propósito sobre a sua vida. Jonas, ele foi convidado para pregar numa cidade chamada Nínive. Mas Deus deu a ele a escolha. E ele decidiu que não ia para Nínive. Ele ia para Tarsis. E quando Jonas decidiu no seu coração desobedecer à voz de Deus, e não acatar os princípios da ordem do Senhor, e deixar com que a sua vontade prevalecesse, ele acatou todas as consequências da sua desobediência. Deus não impediu Jonas de ir para o caminho contrário. Da mesma forma como Deus não impede a minha vida e a sua vida de andar pelos conhecimentos e princípios que eu quero e que eu desejo. Deus, ele não vai enviar um anjo para segurar na sua mão e dizer: você não vai por aí. Deus, ele tem a sua palavra. E quando Jonas desobedeceu à voz de Deus e foi para um lugar contrário à vontade de Deus, ele colheu todas as consequências da sua desobediência. Ele só não morreu por causa da misericórdia de Deus. Mas quando ele cumpriu o seu propósito, e cumpriu o propósito para o qual aquele que ele foi chamado, e ele obedeceu à vontade do Senhor, ele viu a glória de Deus se manifestar naquela cidade ímpia, aonde teve arrependimento genuíno. Embora o desejo do seu coração não fosse esse. Quando Jesus te chama para obedecer à sua vontade, é porque como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Quando Ele instituiu essa palavra e disse: olha, em João capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama, obedece às minhas palavras, é porque Ele sabe que no caminho da desobediência, você vai colher coisas amargas que você não deseja colher. Mas o bom da graça de Jesus é que ela sempre te dá a oportunidade de você construir de novo. E agora, de uma maneira certa. O chamado de Jesus hoje para você e para mim é: você me chama de Senhor, eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua história. Então chegou a hora de você andar naquilo que é fundamental para que haja solidez na sua vida. Está na hora de você andar pela palavra. Está na hora de você ser guiado pelo Evangelho. Não é apenas vir ao culto, ouvir uma palavra e sair ali para fora e já esquecer o que aconteceu aqui dentro, não. É amar essa palavra a ponto de se alimentar dela todos os dias. É amar essa palavra a ponto de alimentá-la dela o tempo todo. E não apenas numa quarta-feira ou num domingo. Porque se você tiver a ideia de viver essa palavra somente 2 dias da semana, sim, você será como uma casa que não tem profundidade, que não tem alicerce. Você será como um crente que não tem profundidade, que não tem raiz, que não tem intimidade com Deus, que não tem profundidade espiritual com o Senhor. E logo, na primeira oportunidade que o diabo soprar sobre a sua vida, vai ser como a história dos 3 porquinhos, né? Na hora que ele soprou a primeira, caiu tudo. É por isso que tem crente que na primeira dificuldade, ele já não resiste. É por isso que tem cristão que na primeira luta, ele já larga tudo, ele não dá conta. Porque não tem a sua casa fundamentada no alicerce chamado Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você ouvir a palavra dele, se você ouvir os mandamentos dele, se você amá-lo de todo o teu coração e obedecer a essa palavra, querido, não vai existir nenhum tipo de vendaval, nenhuma enchente, nenhuma intempérie, absolutamente nada
que seja capaz de tirar você da presença de Jesus. Se você cavar profundo, se você alicerçar o seu relacionamento com Deus, absolutamente nada vai derrubar você. Porque você não vai se mover pela sua vontade, mas você vai se mover pela vontade dEle. E eu vou dizer uma coisa para você, olhe para cá. Se Deus te deu um caminho para você andar, se Deus te deu uma trajetória para você cumprir, Ele assume os riscos. 3 ou 4 que entenderam, mas eu vou dizer de novo. Se Deus te colocar num caminho para você andar, se Deus te levar num deserto para você trilhar, se Ele te levar por um caminho difícil de ser cumprido, ei, Ele assume todos os riscos. Porque você não vai estar sozinho, você não vai estar alicerçado na sua vontade, na sua ideologia, naquilo que você acredita. Você vai estar alicerçado na palavra dEle. E na palavra dEle, nem o inferno consegue te tirar. Sobre a rocha, nenhuma tempestade consegue te tirar. Por isso, que é mais importante obedecer do que sacrificar. O próprio Deus diz: eu não quero sacrifícios, eu não quero sangue derramado, eu quero um povo que me obedece. Eu quero um povo que anda nos meus caminhos. Eu quero um povo que tenha prazer em andar nos meus preceitos. E eu vou dizer para você, os preceitos do Senhor não são penosos. Porque logo Jesus vai dizer no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Obedecer a Deus é tão prazeroso. Obedecer a Deus é tão bom. Que no meio da nossa trajetória com Ele, ao obedecer a sua vontade, nós contemplamos a grandeza de Deus, nós contemplamos o poder de Deus, mas acima de tudo, a provisão de Deus. Eu quero encerrar dizendo e contando sobre a história de Abraão. Deus chega para Abraão e fala para ele: pega o seu único filho e sacrifica o seu filho a mim, no monte que eu vou te mostrar. Eu tenho certeza que nenhum dos pais que aqui estão fariam isso, até porque eu, no pensamento de pai, não faria isso. Talvez a escolha mais difícil para Abraão foi esse dia. Mas a Bíblia aqui não diz que ele questionou Deus ou negou a Deus o que ele estava pedindo. Sabe por quê? Porque quando Deus chama você para caminhar, Ele assume os riscos. Quando Deus chama você para cumprir uma palavra, Ele assume os riscos. Mas quando você anda pelas suas palavras, você assume os riscos. É tão interessante que quando Abraão, ele vai cumprir a palavra de Deus, Deus proveu o substituto, o cordeiro. Deus assume o risco e diz: pode parar, eu já sei que seu coração é meu. Portanto, você não me negou o seu único filho. Eu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção.
Por isso nessa noite eu quero profetizar que a mesma palavra de Deus sobre a obediência de Abraão também será sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua finança. Por mais que a vontade de Deus seja doida e talvez incrível de se aceitar, difícil de entender, Deus está te chamando para obedecer e não para questionar. Deus está te chamando para viver o sobrenatural de Deus e não para andar segundo aquilo que você acredita. Deixa eu dizer algo para você: faça o que Deus está mandando, Ele vai assumir os riscos e você será uma bênção para a glória de Deus. A sua vida será uma bênção para a glória de Deus. Aonde você colocar as suas mãos, abençoado será, porque você não está obedecendo a palavra de homem, e sim a palavra de Deus. Se você cumprir o propósito para o qual Deus te chamou e obedecer a palavra dele, você será uma bênção. Quem pode dizer glória a Deus? Aonde estão aqueles que vão cavar mais fundo? Aonde estão aqueles que vão procurar mais fundo até encontrar a rocha? Se você é uma dessas pessoas, fique em pé comigo nessa noite em nome de Jesus. Oh glória. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus fala comigo nessa noite. Sobre pessoas que aqui estão, que você ainda não conseguiu entregar a sua vida completamente para Deus, seus caminhos para Deus. Existe um medo no seu coração. Existe talvez um receio no seu coração de viver a vontade de Deus, porque você acha que a sua vontade é melhor. Afinal de contas, você desconhece a vontade de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus está te chamando hoje para uma entrega total, sem reservas. Deus está te chamando hoje para uma entrega total. Chegou a hora de você confiar naquilo que Deus quer para a tua vida, no caminho que Ele colocou para você, escreveu para você. E Deus manda te dizer que Ele, como um bom pai, Ele nunca vai te prejudicar. Como um Deus que te ama, Ele nunca vai te colocar num caminho para que você morra no meio dele. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: se você topar o caminho que eu te der, se você hoje confiar em mim de uma maneira totalmente completa, Deus está dizendo para você que nenhum mal alcançará a tua vida, porque Ele vai assumir todos os riscos. Ele está dizendo para você nessa noite confiar nele, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Antes, a bênção do Senhor te acompanhará. Você não precisará correr atrás delas, você não precisará perseguir a bênção do Senhor, porque ela te alcançará aonde você estiver. Deus está dizendo para você nessa noite: larga o seu pensamento, abra mão das suas vontades. Deus está dizendo para você hoje: olha para a cruz e olha para o autor e consumador de sua fé. Jesus está dizendo para você hoje: saia da posição de comodismo. Você é discípulo, você é filho, você é amado. Você não é aquele que está na multidão, você não é aquele que não quer se envolver, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará. Construa a sua casa sobre a rocha, cave profundo, se esforce até encontrar essa rocha, e tu serás uma bênção. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Tu és eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Vocês dois, o de azul e você de rosa, o Senhor manda dizer para vocês que é tempo de confiar nele. O passado ficou para trás, o que foi perdido ficou para trás, nada se compara ao que virá. Deus está chamando vocês para uma entrega total e completa, e está dizendo para vocês essa noite: é tempo de vocês cavarem, é tempo de vocês aprofundarem na minha presença, porque até agora as tempestades vieram e tiveram sucesso sobre vocês, mas a partir de hoje não. Hoje eu estou marcando a vida de vocês, estou fazendo uma aliança com vocês, e a partir de hoje